Vamos lá, gente. A gente está com essa série incrível que fala sobre os milagres de Jesus. Toda quinta-feira a gente vai trazer aqui, vai falar de um milagre, trazendo uma revelação do reino de Deus, trazendo princípios valiosos. E a frase que Deus nos colocou no nosso coração, que nós estamos usando aqui, é série Milagres, quando o céu toca a terra, irmãos. E isso é muito poderoso. Tenho dito aqui que as palavras ditas num ambiente como esse, elas se tornam decretos e sentenças, irmãos. Então, se eu fosse você, quando você ouvir algo para você, pega para você, irmãos, não deixa passar não. Pega aí no seu espírito, não deixa passar batido não. Hoje eu quero falar com vocês sobre um milagre que faz com que, sobre os milagres de Deus que fazem com que as pessoas tenham uma fé suficiente de romper os limites. Amém? Eu não sei se existem limites diante de você em algumas áreas da sua vida, mas eu sei que existe uma fé que faz você romper esse lugar. Amém? Então eu queria ler com você Marcos capítulo 2, versículo 1, a gente vai do 1 ao 12. Abre sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim: Chegado de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantas as que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem na porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. 4 homens, irmãos, guarda isso. Não conseguindo levá-lo até Jesus. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca, na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé. Guarda isso. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode este homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Irmãos, perceba aqui, antes de continuar o texto, que a preocupação daqueles homens não era se alguém tinha sido sarado, mas era alguém que estava demonstrando poder e não era eles. E a preocupação deles era com alguém que perdoava pecados. Olha o tipo de pensamento, irmãos, dos homens que guardavam a palavra naquele tempo, os mestres da lei. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? Porque eles não falaram, eles pensaram. O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? O que é mais fácil? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus dirigiu-se ao paralítico e disse assim: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, fala mesmo instante, e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefados glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai, que essa palavra não seja somente mais uma palavra contada como uma história somente retórica, mas que seja o poder de Deus em nós para transformar as nossas vidas nessa noite. Por isso eu oro pela nossa mentalidade, pela nossa mente e pelo nosso coração, Senhor, que nós possamos receber essa palavra de forma plena, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, por trás desse milagre existe uma revelação sobre a fé que rompe limites, que rompe barreiras. Existe uma fé, irmãos, que nos dá ânimo para esperar.
Já viu? Pessoas que têm fé estão aguardando há muito tempo alguma coisa, uma fé que dá ânimo para esperar, que anseia que algo aconteça, uma fé que te dá certeza, convicção, que faz você acreditar fielmente que um dia o milagre vai acontecer. Existe uma fé que espera, que te traz conforto e esperança no seu coração, fazendo com que você espere o tempo de Deus. Existe essa fé. Mas escute isso, irmãos, existe uma fé que rompe as barreiras, que atrai o milagre, que se move em direção ao extraordinário, que vai ao encontro do sobrenatural, e é essa fé que Deus quer despertar em mim e você, não somente uma fé que espera as coisas acontecerem, mas uma fé que atrai o milagre de Deus, e se for necessário, caminha na direção do milagre. É isso que você leu aqui. Pessoas que têm uma fé de tal maneira que elas não se contentam em ficar só olhando e esperando. O milagre estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo, Jesus estava na casa. Tinha muita gente observando, mas alguns homens decidiram não só observar, mas caminhar em direção a esse lugar. É isso que Deus está nos chamando nessa noite. Pessoas que têm uma fé que não só observam, mas uma fé que existe para remover telhados, para remover barreiras, para romper limites, irmãos. E além daquilo que você acha que você é capaz. Aquele homem não podia andar, ele não podia chegar até Jesus, quanto mais entrar pelo telhado. Mas 4 homens, diz a Bíblia, 4 homens se encheram de fé. Por isso que ele fala assim, Jesus fala assim, observando a fé que eles tinham. Ele fala no plural. Por que é no plural? Porque não era só a fé daquele homem que precisava do milagre, mas era aqueles que estavam em seu entorno. Isso é algo extraordinário. O problema naquele cenário não era a falta de Jesus, era excesso de limite que as pessoas colocavam entre Jesus e aquilo que tinha que acontecer. E aqui profeticamente você vai ver coisas naturais, uma casa, um telhado, uma multidão, mas isso representa outras coisas na nossa vida, irmãos. Quem aqui já se viu diante de situações adversas? Quem aqui já se viu diante de situações como essas, irmãos, adversas? E aí a pergunta que se faz é: o que você faz? Você olha para aquilo que limita, ou você olha para aquilo que é impossível, que é improvável? Para onde você está olhando quando você vê essas coisas, irmãos? O que você faz? Você se intimida ou você avança? Diante das impossibilidades, você se intimida, você retrocede ou você avança? Isso vai fazer toda a diferença naquilo que nós vamos viver, irmãos. As pessoas têm buscado o milagre, clamado pelo milagre, pelo avivamento. Senhor, derrama avivamento sobre a terra. E aí elas ficam aguardando um foco de avivamento. E Jesus está falando: cara, vocês estão aguardando ver um foco. Eu quero despertar aí dentro. Porque quando despertar aí dentro, não importa quem está do lado de fora, eu vou mexer do lado de dentro. E se eu mexer do lado de dentro, você vai ser atraído para esse lugar, cara. Por isso nós não podemos usar a desculpa de não ver um avivamento externo para não viver um avivamento individual no nosso interior com Ele todos os dias. E é isso que vai acender uma chama no nosso coração, capaz de fazer, Alexandre, com que a gente rompa todas as barreiras que estão entre a gente e o milagre que está na nossa frente. Qual a impossibilidade que está diante de você nesse ano, irmãos? O que está diante de você como impossibilidade agora? Coloca isso diante de Deus nessa noite, cara, e caminhe em direção ao milagre que Ele já tem pronto para você. Amém? Isso não é uma palavra triunfalista. Não é sobre isso, porque as curas que Jesus faz aqui, pega isso aí, guarda no seu coração. As curas que Jesus faz aqui não tem a ver com tirar a moléstia de um corpo, não tem a ver com tirar a enfermidade de um corpo, meu irmão, tem a ver com salvação. Cura para Deus não é tirar o câncer. Cura para Deus é essa pessoa suportar esse processo, e quando chegar o tempo, ela está do lado dele no reino dos céus, porque ela teve fé para permanecer. Por isso às vezes a gente fica procurando aquilo que é visível, aquilo que é palpável. A gente se questiona, fala: Senhor Deus, por que você cura um e não cura o outro? Será que Deus gosta mais de alguém do que do outro? Não tem a ver com isso, cara. Porque os milagres não são para satisfazer uma pessoa. Os milagres de Deus são para revelar um reino, e Ele é eterno. Ele não é perecível. É isso que nós precisamos aprender, porque senão a gente fica buscando o poder e esquece da presença. O poder é extraordinário, mas poder sem presença não faz a gente se perder, irmãos. Por isso hoje o céu não está perguntando se você crê. Escute isso, o céu hoje não está perguntando se você crê. O céu hoje pergunta para mim e para você: até onde a sua fé está disposta a te levar? Até onde você vai?
Até onde você está disposto a ir? A pergunta não é mais se você crê. Eu sei que você crê, você está aqui. Eu sei que você crê em Jesus, eu sei. Eu sei que você crê na palavra, na Bíblia. Você está aqui, cara. Você está com a Bíblia aí na mão. Eu sei que você crê. Mas essa crença se transforma numa fé que te move? Ou será que os medos ainda te paralisam? Amém? Então quero despertar você essa noite para isso, irmãos. E nesse cenário que você leu aqui, o que estava acontecendo ali, irmãos? Ali tinha uma casa cheia. A palavra diz que estava lotada, irmãos. Estava cheio. A casa estava... Ela estava cheia, lotada. Uma multidão estava ocupando os espaços, irmãos. Ou seja, não tinha muito espaço naquele lugar. Não tinha muito como passar, porque tinha uma multidão ocupando os espaços. Ali havia um ambiente espiritual intenso. Jesus estava presente ali, cara, pregando a palavra. Pensa, a gente tem o privilégio que esses homens tiveram de ouvir Jesus, o próprio Deus encarnado, o céu tocando a terra, pregando a palavra. É isso que estava acontecendo ali, um lugar intenso, irmãos, um ambiente espiritual intenso, mas que fez com que aquelas barreiras da multidão, do telhado, criassem limites de acesso a Jesus. Por isso a palavra diz que esse homem, ele estava afastado, não conseguia chegar. Jesus estava presente, mas nem todos conseguiam acessá-lo. Por isso ali fora a palavra diz que tinha um paralítico. E isso significa que esse homem não tinha movimento. Ele não conseguia se movimentar por si só. A palavra diz que 4 homens iam ajudá-lo, ou seja, ele era dependente das pessoas, ele não conseguia chegar, irmãos. Preso a uma realidade cruel, escravo de uma condição limitadora. Pior ainda, irmãos, ali tinham barreiras físicas, tinha multidão, irmãos. Barreiras físicas, uma multidão que impedia eles de se aproximar. Barreira social, ele era desprezado. Os homens que tinham algum tipo de deficiência, eles eram colocados à margem da sociedade. Então, diante daquele homem, cara, tinham muitas barreiras entre eles e Jesus. Existia ali essa barreira social, existiam barreiras internas. Você pensa que na mente dele não passava, será que eu sou digno? Será que eu posso? Ali tinha uma mente que podia estar limitada por uma condição física. Um homem que olhava para si mesmo e via alguém que não podia andar, que era limitado na sua movimentação. Eu não sei, mas talvez as pessoas, talvez você, talvez a gente tenha, por vezes, pensamentos que limitem a nossa movimentação. Por quê? Porque a gente ainda está se enxergando como aquilo que a terra fala que nós somos. Mas você vai ver que quando esse homem começa a se enxergar como Jesus o via, ele vai levantar e ele vai andar, irmãos. Porque existe uma realidade celestial que é muito mais poderosa que as verdades da terra. Existem realidades espirituais que são muito mais poderosas que as verdades da terra, cara. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que ele está mostrando, não importa o que a gente está sentindo com aquilo que a gente está vendo, o que importa é o que o céu está dizendo, irmãos. E o céu está bradando coisas extraordinárias desses dias para mim e para você. Sabe o que acontece, irmãos? É que às vezes Jesus está pertinho, mas os limites ainda são maiores que a nossa fé. Às vezes os limites que nós impomos, eles são maiores que a nossa fé e impedem a gente de acessar um lugar sobrenatural e extraordinário em Deus. Por isso eu tenho dito aqui, cuidado, cara, não se apega só ao que é bom. Como assim, pastor? Se você se apegar ao que é bom, ficar muito apegado ao que é bom, você perde o extraordinário. Tem a boa, agradável, mas tem a perfeita vontade de Deus. Não fica só na boa, irmãos. Não fica só na agradável, busca a perfeita vontade de Deus. São estágios. E você não pode se contentar só com o que é bom. Então não deixa com que limites que se colocam no nosso pensamento, ou até físicos diante da gente, impeçam a gente de acessar esse lugar em Cristo. Amém? Por quê, pastor? Porque aquilo que o céu decidiu liberar, homem nenhum pode impedir, irmãos. Quando o céu libera algo, os homens não podem impedir, mas nós precisamos nos mover para acessar alguns lugares. Quando o céu tocou a terra, irmãos, com Jesus encarnado andando sobre a terra, as realidades foram transformadas. Agora você já percebeu que ele está passando e um cego fala: ei, Jesus, tu és filho de Deus.
Você já viu que Jesus está passando e um leproso fala: ei, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Já percebeu que as pessoas eram atraídas e elas iam em direção ao milagre? Jesus está esperando isso de mim e de você, cara. Às vezes você está esperando o milagre, Ele está falando: eu só quero que você dê um passo, cara. Eu só quero que você dê um passo. Ah, pastor, mas não estou dando um passo porque eu estou vendo. Eu tenho medo porque diante de mim tem um buraco muito fundo. Diante de mim tem um mar. E aí, como é que eu vou dar um passo? Dá um passo, irmãos. Você precisa dar um passo de fé em direção ao Senhor, para que as coisas extraordinárias aconteçam. Pedro só pôde andar sobre as águas porque ele deu um passo diante do inesperado, diante do impossível, do improvável. Pedro falou: Senhor, se és tu, me chama que eu vou. E se ele falar essa noite, se ele chamar você pelo nome e falar: vem, meu filho, você vem? Se ele falar com você essa noite: ei, vem aqui na frente, você vem? Às vezes a gente está aqui trazendo uma palavra e o Espírito Santo nos move a fazer um apelo. E a gente faz o apelo aqui, e por vezes eu olho para a igreja, domingo a igreja costuma estar bem mais movimentada, e às vezes Deus mostra algumas pessoas específicas e fala: continua falando, porque aquela pessoa precisa vir aqui, eu tenho que tocar nela hoje, e eu posso tocar nela lá na cadeira que ela está, mas se ela der um passo de fé, eu vou fortalecer a fé dela. Então eu preciso que ela se mova em direção àquilo que eu estou proclamando na terra. Ah, você tem que se movimentar, cara. Você tem que romper limites, romper as barreiras que estão diante de você. Eu não sei quais são as limitações que tem sobre você, se é a mente, se é o físico, se é a enfermidade, se é recurso, eu não sei, mas você precisa se mover em direção ao milagre de Deus, para romper com essas coisas, cara. A palavra diz no versículo 5, observando a fé que eles tinham. Irmãos, perceba que o céu não respondeu a uma necessidade. Perceba isso, cara. Quando fala assim, e ele observou, ele percebeu a fé que eles tinham, e ele faz o milagre. O que eu aprendo aqui é que o céu não responde a uma necessidade, o céu responde à nossa fé. Ele observou a fé, ele não observou a falta de movimento daquele homem. A palavra não diz que ele falou: ah, ele viu que o homem não andava e teve pena. Não disse isso. Observando a fé que eles tinham. O que move o céu é a fé. O que move o céu é a fé. Por quê? Porque o céu não responde perguntas, o céu responde quem se torna a resposta na terra, cara. Ei, você é uma resposta de Deus. Amém? Você é uma resposta de Deus, cara. E não foi qualquer fé, irmãos. Foi uma fé coletiva. Porque a palavra diz que aqueles quatro homens pegaram aquele cara e carregaram ele. Foi uma fé coletiva. Várias pessoas se envolveram nessa missão, ou seja, uma fé ativa, uma fé que se moveu, uma fé que rompeu. E quando isso acontece, o céu libera perdão, mas não libera só perdão, ele libera a restauração completa e principalmente ele restitui identidade. Irmãos, é muito mais poderoso do que fazer andar, cara. Não é só fazer andar. A gente se encanta às vezes com os nossos olhos, porque a gente vê um paralítico levantar de uma cadeira de roda e andar. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus está restaurando ali não é o movimento das pernas, é a natureza daquele homem. Deus está restaurando a natureza dele, cara. Deus está levando ele de volta para a sua origem. O milagre de Deus não é para que ele mova as suas pernas, é para que ele retorne ao lugar da sua origem, para que ele se posicione diante de Deus como filho amado. Ou seja, Deus não está só fazendo ele andar, Deus está restaurando a identidade dele, cara. E é isso que Ele está fazendo comigo e com você essa noite, restaurando áreas da nossa vida que precisam ser restauradas na identidade de Deus, mudando a nossa visão. Eu não olho mais só para uma manifestação de poder, eu olho para uma restauração de identidade, para um retorno à origem, para um lugar de comunhão, de relacionamento. É isso que Deus espera de nós, cara. Existe uma multidão que está ávida por milagres, irmão. Você fala que vai ter uma caravana de milagre, lota tudo isso aqui, irmão. Mas todo milagre de Deus revela o reino de Deus, irmãos. Não foi só para tirar a enfermidade de um homem que ele estava ali. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o céu não é movido pelos nossos problemas, irmãos. Ainda que a gente ore, irmãos, e que a gente peça a Deus solução para coisas que a gente está passando, escute uma coisa: o céu não se move pelos nossos problemas. O céu aqui não se moveu pelo problema daquele homem. O céu aqui se move por fé, irmãos, por fé. Por pessoas que decidem caminhar em direção ao milagre.
É isso que move os céus, é para isso que Deus está nos chamando nesses dias. O céu se move por pessoas que são posicionadas, cara. Por isso o céu é movido pelo nosso posicionamento também. Aquele homem se posicionou, ele falou, cara, eu não consigo andar não, mas me ajuda aí, cara, me leva lá. Para que eu vou te levar lá? Cara, me leva lá, eu vou sair de lá andando, cara. Jesus está lá. Ei, Jesus está aqui, cara. É o que você precisa falar com Ele? Fala com Ele, cara, Ele está aqui, Ele está nesse lugar. Jesus habita no nosso meio, meu irmão. Jesus deixou o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E a palavra diz que Ele caminha sobre os 7 castiçais que são a sua igreja. Ou seja, Ele está andando no nosso meio enquanto você está aqui, cara. Enquanto nós estamos aqui, Ele está aqui celebrando. E eu creio que Ele está olhando e falando, que coisa maravilhosa, os meus filhos reunidos num lugar, falando sobre o meu reino, sobre a minha palavra. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, irmãos. E como é que essa conexão aconteceu, irmãos? No versículo 4, você leu comigo assim: não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão. Diz que não conseguia levar, irmãos, no versículo 4. Eles removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura do teto, baixaram a maca, a qual estava deitado o paralítico. Irmãos, isso não foi acaso, isso não é detalhe. Isso não é um detalhe da palavra, um acaso. Isso é intencional. Isso está aqui intencionalmente. Por quê, pastor? Porque a gente precisa aprender algo poderoso no reino de Deus, irmãos. Nós não podemos negociar com os limites que estão nos impedindo de chegar ao lugar do sobrenatural e extraordinário de Deus. Aqueles homens não negociaram com os limites que estavam diante deles. Eles não falaram assim, poxa, será que tem como abrir um espaço aí para a gente passar? Eles não negociaram com a multidão para deixar eles passar. Eles não negociaram com a porta. Eles não negociaram, eles romperam. Eles falaram, o que tem que fazer? Não vou negociar com os limites, não vou negociar com a multidão que representa uma barreira física, não vou negociar com a barreira psicológica que fala que eu não posso, não vou negociar com a barreira que fala que eu não tenho como acessar aquele lugar porque está lotado de gente, não tem como chegar porque não tem espaço. Não vou negociar nem com um telhado, eu vou arrancar ele daquele lugar e vou entrar. Com os limites e as barreiras que tem diante de você, não tem negociação, irmãos. Você não negocia com elas você rompe. Você passa, você ultrapassa. Pastor, mas o degrau na minha frente é grande. Sobe nele, você vai ficar mais alto, cara. Sabe, os muros que às vezes se levantam diante da gente não são para nos parar, são para que a gente passe por eles. São para nos provar, cara. E é isso que está acontecendo aqui. Eles romperam o limite, avançaram em meio ao improvável. E quando isso aconteceu, Jesus não repreendeu aqueles homens e falou, ei, rapaz, você está subindo pelo telhado, está doido? Vai cair isso aí. Não, Jesus não repreendeu. Jesus não mandou parar. E muito menos ignorou o que estava acontecendo. Jesus olhou e falou, caraca, olha a fé desses caras. Por quê, irmãos? Porque Jesus honra uma fé que se movimenta em direção ao milagre, cara. Jesus honra a fé que se movimenta. Por isso aprenda esse princípio. Fé verdadeira não se adapta ao impossível. Aguarda isso no seu espírito, meu irmão. Vou repetir. A fé verdadeira não se adapta ao impossível. Ela atravessa, ela rompe, ela avança, ela deixa o impossível para trás. Ela passa por ele, cara. Você não tem que se adaptar às coisas impossíveis que estão diante de você para você conviver com elas, não. Não aceita, passa por elas, rompe elas, avança sobre elas. Existe algo do outro lado da margem, cara. Existem coisas extraordinárias do outro lado da margem. Atravessa isso, entra no barco com Jesus, vai para esse lugar. Irmãos, quem não tem coragem de romper vai ter que aprender a aceitar. Fala, nós vamos romper, pastor. Fala aí, nós vamos romper. Você vai romper, meu irmão. Você não vai ficar diante do impossível negociando para saber como é que você vai fazer para lidar com aquela situação. Você vai olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu sei que você está aí. Eu vou romper a multidão, eu vou passar, eu arranco o telhado. Não importa, eu desço de corda, do jeito que for. Mas eu vou chegar até a tua presença. Porque a fé que eu tenho me move. A fé que eu tenho me movimenta, irmãos. E sabe o que é extraordinário aqui? É que isso revela
A paternidade de Deus, irmãos. A palavra diz lá no 5, vou repetir, a gente já leu aqui, diz assim: observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico. Presta atenção aqui, cara. Aqui, ó. Ô, meu irmão, antes de curar, ele chamou ele de filho. Sabe o que ele fez antes de curar? Ele disse para o paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Antes da cura, ele restaurou a identidade e liberou perdão. E depois ele falou: agora levanta e anda. Por quê? Porque o objetivo de Jesus não é só tirar a moléstia, é restaurar a identidade de filho, minha e sua, para que a gente possa viver plenamente o reino de Deus. Ele vai falar: filho, estão perdoados de ti os pecados. Antes de curar o corpo, Jesus chama aquele homem de filho, irmãos, porque antes de resolver os nossos problemas, Ele quer restaurar a nossa identidade, cara. Deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus, ele não é resolutivo. Amém? Pastor, mas eu vim aqui para resolver os meus problemas. Irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa então. Jesus não veio na terra resolver os nossos problemas, Ele veio nos salvar, cara. Jesus não veio aqui para aliviar a nossa aflição momentânea, Ele veio para aliviar a nossa aflição eterna. Ele veio para nos levar para um lugar de eternidade. Por isso Ele não veio aqui resolver os nossos problemas, porque o reino de Deus, ele não é resolutivo, o reino de Deus é redentivo. Jesus veio remir a terra, remir um povo, alcançar o coração daqueles que estavam perdidos para um lugar de eternidade, cara. É isso que Jesus veio fazer. Por isso, ainda que a gente possa pedir, ainda que a gente possa orar, colocar os nossos problemas diante de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, pode nos mostrar uma porta, abrir uma porta, nos dar uma direção e nos abrir espaço para que isso seja resolvido. Esse não é o objetivo principal do reino. Não é resolver o meu problema financeiro, não é resolver o meu problema emocional, é resolver o meu problema de natureza, porque quando Adão pecou, eu me tornei um homem caído. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, está escrito. Porque pela queda de um homem, o pecado de um homem, por conta da queda de um homem, o pecado entrou no mundo, mas por conta de um sacrifício também de um só homem, a restauração está disponível para mim e para você. A graça de Deus foi derramada e a redenção está sobre nós. É nesse lugar que Cristo quer nos levar, cara. Meu Deus, é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Jesus não tem pressa em te curar fisicamente, cara. Ah, isso é duro, né? Ele não tem pressa. Irmãos, há 12 anos, não é a mulher do fluxame que eu vou falar. Há 12 anos, irmãos, eu fui diagnosticado com um problema cardíaco, uma arritmia chamada fibrilação atrial. Ela é degenerativa, ou seja, ela é evolutiva. Os médicos dizem que existe uma possibilidade de um procedimento que pode gerar uma cura. Ou não. Não tem algo assim que bata o martelo e fala: ó, isso aqui resolve. Tem coisas que ajudam, medicação. Esse procedimento, ele ajuda, mas ele não resolve. São 12 anos, irmãos. 12 anos, e nesses 12 anos eu continuo orando para Jesus me curar. E eu não perdi a esperança que Ele pode fazer. Mas eu nunca me frustrei porque ainda não aconteceu. Por quê? Porque Ele não tem pressa. Pressa é característica de quem está atrasado, irmãos. E Deus não tem pressa em me livrar de uma moléstia. Deus não tem pressa em curar o nosso físico. Deus tem anseio por alcançar o nosso coração. Então, se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus para mim. Isso não muda para mim. Ele continua no mesmo lugar. Por quê? Porque eu já entendi que a cura de Deus não tem a ver com a enfermidade física. Tem a ver com o lugar na eternidade ao lado dEle. E esse lugar que eu anseio e almejo estar naquele grande dia, cara. Por isso que Jesus não tem pressa em nos curar fisicamente. Ele está comprometido em restaurar você por completo. Pastor, por que Ele não tem essa pressa de curar a gente fisicamente? Por que 12 anos eu estou aqui e talvez eu pudesse tentar negociar com Deus? Sim ou não, na minha humanidade? Claro que podia. Falar: Senhor, poxa, eu estou cuidando de parte do Teu corpo, eu estou me dedicando à Tua palavra. Senhor, poxa, negociar com Deus, mas não tem que fazer isso com Deus, irmãos. Por quê? Porque eu já entendi que a pressa dele não é para me curar, é para alcançar o meu coração. Porque o objetivo dele não tem a ver só com uma restauração física, mas com uma restauração completa de natureza e a revelação de um reino.
Isso muda a forma como eu olho para os milagres de Jesus. Amém? Qual é o objetivo? O que Deus colocou no meu coração sobre essa série? Ei, tira das pessoas essa mentalidade que buscam, correm atrás de um poder para satisfazer a sua necessidade. Mostra para elas que tudo aquilo que eu fiz, ainda que tenha suprido necessidade de pessoas, não foi para isso. Não, pastor, não. Foi para revelar um reino, para revelar governo, para salvar perdidos, para conduzir pessoas e transportar elas do reino das trevas para o reino do meu Filho amado, para tirar elas do lugar do limbo e trazer elas para o lugar da plenitude da graça. Foi para isso que Deus faz os milagres e aponta para mim e para você. É para isso, cara. É isso que Ele colocou no meu coração para trazer essa série, nos trazer uma consciência muito mais profunda daquilo que está acontecendo, daquilo que Ele revelou nas Escrituras. As pessoas estão muito apegadas àquilo que elas podem receber, quando deveriam estar de olho naquilo que Deus quer manifestar. Pega isso no seu espírito, cara. As pessoas na sua individualidade estão muito preocupadas naquilo que elas querem receber, estão distraídas demais para perceber aquilo que Ele quer manifestar. As pessoas estão distraídas na sua própria necessidade, enquanto Cristo está querendo revelar um reino através da minha vida, da sua vida. E às vezes a gente está distraído demais com os nossos problemas. Jesus está despertando a gente essa noite. Ele está falando: ei, está vendo esse milagre? Está vendo tantos milagres que a gente vai falar aqui? Eu quero que você escute sobre isso para que você tenha uma revelação do meu reino. Eu quero que você tenha uma revelação profunda daquilo que eu vim transmitir na terra, aquilo que eu vim deixar como ensinamento na terra. E o ensinamento que eu vim deixar na terra não foi só sobre uma manifestação de poder. Foi sobre transformação, cara. Regeneração. Metanoia. Mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança de hábito, mudança de atitude, posicionamento. Eu vim ensinar sobre essas coisas. É isso que Deus está fazendo conosco. Irmãos, Ele não olha para o nosso defeito, Ele olha para aquilo que Deus planejou antes que a gente se tornasse defeituoso por conta do pecado. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê quem você é, Ele vê quem você vai se tornar nele, porque Ele sabe. Por que Ele sabe? Porque foi Ele que fez. Foi Ele que formou você, cara. Foi Ele que desejou você antes da fundação do mundo. Foi Ele que viu você antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Foi Ele que designou você profeta das nações antes que você nascesse, antes que você viesse a existir. Foi Ele. Foi Ele que fez essas coisas. Ele sabe quem você é. E não é que Ele não vê, mas Ele não... Jesus, quando olha para aquele homem, Ele não vê um homem que está com dificuldade de andar. Ele vê um filho, por isso Ele fala: filho. Ele não falou enfermo, paralítico, coxa. Ele fala: filho. Ele está falando: aí, cara, eu não estou olhando para a sua necessidade, eu estou olhando para a sua natureza original. E a sua natureza original é de filho. Essa é a sua natureza original. Deus não te define pela sua condição, cara. Ele define você pela sua natureza, aquela que foi Ele que planejou. E isso vai transformar a nossa identidade. Como que isso transforma a nossa identidade? Olha o versículo 11, está escrito assim, ó, Marcos 2:11. Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Não foi só um milagre que fez o homem andar, foi a transformação da identidade que fez com que ele rompesse com as impossibilidades físicas que estavam diante dele. Irmãos, quando a sua identidade é restaurada, tudo na sua vida se torna pleno. E eu não estou falando de falta de luta, de falta de adversidade, não é disso. Eu estou falando que agora vai ser diferente. Quando a luta aparecer, quando a adversidade vir, quando o muro se levantar, quando o gigante se erguer, você vai olhar para ele e você vai falar: ei, eu sei o Deus que eu sirvo, cara. Isso é viver na plenitude com Deus. Não é a ausência da guerra, é ter paz em meio a ela. Porque você sabe quem está com você, você sabe quem anda com você. Ali houve uma transição de realidade, da impossibilidade para a mobilidade, da limitação para a liberdade. Antes aquele homem, ele era carregado, irmãos. Antes aquele homem só se movia carregado. Antes ele era dependente, antes ele era limitado. E agora a palavra diz que ele ficou de pé, ou seja, ele ficou ativo, ele teve liberdade, ele teve mobilidade. Agora ele se move.
de forma plena. Irmãos, a fé que rompe não muda a sua situação, ela muda a forma que você se enxerga. Quando ele teve aquela revelação de que ele era filho, quando ele olhou para ele estava de pé. Jesus falou: olha para você, cara. Jesus está falando para mim e para você essa noite: olha para dentro de você. Para de enxergar os defeitos que estão do lado de fora e começa a encontrar aquilo que eu coloquei aí dentro, que é precioso. Uma identidade de filho amado que tem dentro de você, cara. Existe uma identidade aí dentro. E às vezes a gente está olhando para a nossa debilidade, para a nossa dificuldade. E aí Deus se apresenta e fala: ei, filho. E aí você fica pleno, você olha e fala: cara, é isso, eu sou filho. Existe uma revelação de identidade sobre mim, sobre você. Quem encontra Jesus não volta só andando, irmãos, volta restaurado. Isso é muito mais poderoso, amém? Estou terminando. Eu já estou terminando. Se você quiser, pode ficar de pé comigo no seu lugar. Estou terminando mesmo. É verdade. Estou terminando. O pastor, quando fala que está terminando, ele... Mas eu estou terminando, irmão. Amém? Quem encontra com Jesus não volta só andando, cara. Talvez andar para aquele homem tenha sido algo extraordinário. Talvez não, certamente foi. Certamente aquele homem levantar e andar foi extraordinário. Agora pensa comigo, cara. Ele recuperou a sua mobilidade. Certamente se alegrou por isso. Mas muito mais poderoso do que voltar andando é voltar restaurado. Muito mais poderoso do que voltar de pé é voltar com a identidade firmada de filho. Certamente muito mais poderoso do que ele ouvir levanta e anda foi antes, quando ele ouviu: ei, filho, eu perdoo os seus pecados. Agora levanta e anda. O levanta e anda foi a cerejinha do bolo, irmãos. Mas a essência, o que formou o bolo de verdade foi o: ei, filho, eu perdoo os seus pecados. Foi isso que restaurou aquele homem. Por isso muito mais poderoso do que ele voltar andando é ele voltar sendo restaurado, com a sua identidade reafirmada. Sabe o que Deus está nos chamando essa noite? Um lugar de posicionamento, cara. Posicionamento de filho. O que Deus quer comigo, com você, é restaurar a nossa identidade. Aquele homem que a palavra diz que era paralítico, ele não tinha só fé. A fé não era só dele, a fé era uma fé coletiva dos seus amigos, envolvia a comunidade. E isso transformava o ambiente. Então presta atenção nisso. Tem uma fé, irmãos, que vai te levar. Tem uma fé que vai te sustentar. Tem uma fé que vai te posicionar. Por isso eu vou te dar um conselho. Cerque-se de pessoas de fé, irmãos. Sabe? Esteja próximo a pessoas de fé. Como assim, pastor? Pessoas que o dia que você não conseguir andar, porque naquele dia pode ser que você esteja mal, eles peguem você pelo braço e ajudem você a caminhar. Pessoas que possam chegar diante de você e falar: ei, cara, você não consegue andar, eu sei que você tem que chegar lá, eu carrego você. Eu carrego mais uma milha. Quantas milhas tem que carregar? Quantas milhas o judeu tinha que carregar lá os objetos? Uma milha. Jesus falou o que com eles? Anda 2. É isso, cara. Sabe? Você está buscando um milagre? Eu estou buscando alguns milagres na minha vida. Mas o maior deles eu tenho convicção que eu já recebi. E ele está em processo. Qual é o processo? Eu estou sendo restaurado todos os dias, de glória em glória, de degrau em degrau. De glória em glória Deus tem restaurado a minha identidade. De glória em glória Deus tem me devolvido ao lugar de origem. De glória em glória a minha natureza tem sido transformada e restaurada. Isso é o maior milagre que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, meu irmão. Certamente isso é o maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas. Feche seus olhos comigo, aí onde você está. Irmão, se hoje existem telhados na sua vida, não sei, telhados do medo, telhados da religiosidade que te feriu, telhados que geraram traumas em você, deixa eu te falar, os traumas que você tem mais a ver com consertos internos do que externos. Você precisa, eu preciso consertar coisas nos meus sentimentos, no meu coração. Por quê? Porque a falta de identidade faz a gente buscar nas pessoas uma autoafirmação. As pessoas não afirmam quem você é, cara. Quem afirma quem você é o Senhor. E a palavra diz que você é filho. Você é filho de Deus. Por isso, se existe algum telhado sobre você hoje que está limitando a sua movimentação,
O céu está dizendo para você: ei, tem uma abertura disponível para você chegar nesse lugar. Existe uma abertura, o céu está dizendo: rompe, avança. Ei, se mova. Hoje o céu está liberando uma fé que não aceita limites, meu irmão, que rompe com os limites. Eu não sei o que é impossível para você na sua vida, mas eu sei que se você romper agora, você decidir romper, eu quero fazer um apelo para você que está aqui. Se existem áreas na sua vida que ainda tem telhados que estão impedindo você de chegar, Deus está nos convocando. Ei, vem aqui na frente, meu irmão. Rompe as cadeiras, rompe o medo, rompe a vergonha. Vem aqui na frente, nós vamos orar e nós vamos profetizar. Nós vamos declarar sentenças e decretos sobre você.